Meu nome é Fernanda. Este é o meu sinal. Eu sou professora da disciplina Didática na Educação de Surdos. Então, eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Bom, eu fiz uma coisa muito boa para vocês e creio que vocês vão achar importante. Bom, os slides estão em português, é mais complexo. Então, eu fiz um outro slide com glosas, com foco para os surdos. Então, vamos respeitar surdos e ouvintes. Então, teremos o slide com português para os ouvintes e os surdos que tiverem influência no português. E também teremos o slide com fundo branco com glosas, onde eu sinalizarei acompanhando. Então, vocês vão poder acompanhar. Isso será bom para os surdos, não vai? Isso é bom. Então, é importante, de forma que vocês possam ler e ver a minha sinalização. Também será bom para os ouvintes, porque vão ler o português e também as glosas. Ok? Vamos dar início à nossa aula? Unidade 1. Então, agora vou explicar para vocês o conteúdo da nossa aula de hoje, da unidade 1. Primeiro, falaremos sobre conceito de didática. Segundo, a história, Comênios e didática magna e a sua relevância, a sua importância. E terceiro, a essência da pedagogia, a didática e o currículo. Isso estudaremos na unidade 1. Vamos começar? Bom, didática é o conjunto de comportamentos, atitudes, valores. O professor utiliza a didática com o objetivo de aproximar os alunos e o conhecimento. Então, os alunos, eles poderão perceber, desenvolver o conhecimento, tendo em vista que os alunos não são iguais. Os professores têm que perceber as especificidades desses alunos, preparar a sua aula com didática de acordo para cada aluno. A didática diz respeito às técnicas, ou seja, o professor utilizará técnicas em sala de aula com o objetivo de ensinar, de acordo com o perfil dos alunos. A didática, ela é muito interessante e também importante, porque faz refletir, perceber as diferenças. Então, nesse sentido, é necessário um planejamento de ensino, uma metodologia de acordo com os alunos. Então, como é a preparação dessa aula, esse planejamento? É necessário sempre haver uma transformação. Não pode haver uma aula repetida, igual. De acordo com o autor Corazza, ele fala que os professores devem observar as produções culturais no contexto educacional, no espaço educacional. Primeiramente, observando. Segundo, convencionando planejamento relacionado ao ensino, juntamente com a produção cultural, resultando no trabalho de professores, ou seja, descobrindo estratégias novas, diferentes e planejando um novo caminho, com novos significados. A mesma maneira, a mesma didática sempre? Não, deve sempre inovar cotidianamente, novos planejamentos.
Então, qual é o objetivo do planejamento? O foco do planejamento é o ensino, é evidenciar de forma clara as atividades organizadas pelo professor. O professor ele precisa explicar de forma clara para que os alunos compreendam o objetivo. Deve também oferecer oportunidades de reflexão, questionar aos alunos sobre qual tema. Como o ensino pode motivar a cultura política do sujeito nesse contexto educacional? E com relação à prática, à cultura, então o professor é responsável por ajudar o aluno a encontrar o conhecimento. Sempre o professor deve mostrar a importância disso. Qual é a relevância? Então é importante buscar conhecimentos, motivar a busca por conhecimentos. O professor, ele é de extrema relevância nesse processo, de forma que o aluno alcance novos conhecimentos, com qualidade, força, por meio de pesquisas. Então o ensino ele se dará melhor. Com relação ao contexto de didática, no pós-modernismo, se questionou a necessidade da presença do professor. É uma necessidade ou não nesse processo de ensino? Por exemplo, os surdos aprendem uma cultura surda, mas com quem? Os surdos aprendem com surdos. Então, eu sou surda, o aluno é surdo e nós interagimos. Então, há aprendizagem, há uma interação. E isso acontece normalmente em sala de aula. Professor surdo e aluno surdo interagindo. Então, é de extrema relevância a presença do professor surdo, porque esse professor surdo, ele serve como modelo de identidade cultural. Então, o professor surdo e alunos surdos vão interagir, o professor servirá de modelo, garantindo assim uma aprendizagem. E com relação à identidade cultural, conhecimentos internos que irão se desenvolver. Então, é muito importante esse professor, porque o professor será uma referência. Bom, e o professor ouvinte? Não vamos excluí-lo, não. É de extrema relevância que haja o professor ouvinte, sim. O professor ouvinte precisa ser capaz, ser fluente, ter consciência. É necessário que o professor interaja com os alunos. Temos ali professor ouvinte e alunos surdos. Então, esse professor precisa saber Libras. Ele não vai ser excluído do processo. Ele é muito importante também, porém tem que saber a língua de sinais para estimular o aprendizado do aluno. É necessário também que o professor ouvinte respeite a língua de sinais, que é a língua dos surdos. Isso é necessário. Ele precisa saber da cultura do surdo e respeitar essa cultura. O autor Veiga Neto, em seu livro, ele fala que o pensador Comênios, ele traz um grande valor à pedagogia. Esse autor Comênios, ele inaugura vários textos, e são textos muito importantes nesse processo. Uma vez que são mecanismos que continuam sendo utilizados até hoje na pedagogia moderna.
Novas leituras devem ser feitas. A pedagogia moderna, ela teve origem no século XVII, juntamente com a criação da didática magna, criada por Comênios. Então, foi um marco de extrema relevância que se perpetua até hoje na história. É um marco muito importante. E por que essa relevância? Porque tem elementos pedagógicos que os professores utilizam em várias instituições escolares. Então, esses materiais são utilizados até hoje. E são muito importantes até hoje. A didática magna é de extrema relevância. Se não a houvesse, hoje a educação teria sérios prejuízos. Por exemplo, se nós professores não seguíssemos esse documento, seríamos diferentes. A organização não seria padrão, não haveria um ensino, uma didática responsável, que seria a que temos hoje. Se, por exemplo, não houvesse a didática magna, como seria hoje? Cada um faria da sua forma, aleatoriamente? Qual didática seria seguida? Então, é necessário haver um autor, uma orientação. Então, a didática magna, ela veio para auxiliar esse processo de ensino, para não haver prejuízos. Um marco muito importante que auxiliou no processo de transformação, na forma de pensar, na forma de adquirir conhecimento e de transmitir conhecimento, ou seja, passar a informação. Então, as escolas, elas trabalham nessa linha, por isso é muito importante. Então, a didática magna, ela é muito importante e foi o marco inicial no processo de organização e padronização da pedagogia e da própria didática. Existe hoje um desafio. E qual é esse desafio? Educação infantil. A didática magna, ela se posiciona firmemente nesse sentido, com sua teoria que auxilia a vencer esse desafio. A didática magna, ela não é somente um livro, não. A didática magna, ela é muito superior a um livro. Ela explica de forma simples, de uma forma diferente, sobre didática e o livro da pedagogia. Mas é só um tipo? É somente uma pedagogia única? Bom, é muito importante lembrar disso também, que a didática magna, ela honra a origem do pensamento. Então, nesse sentido, essa obra auxilia no processo da didática para o ensino dos surdos. O autor Comênios
fez uma padronização do ensino no que tange às práticas educativas. Ele acredita que as práticas educativas devem ser naturais e avisa que o processo de aprendizagem das crianças é diferente de antigamente, porque antes as crianças eram obrigadas a aprender como adultos. Hoje, não. Hoje respeita-se o momento de aprendizagem dessa criança, diferentemente de antigamente, que era imposto o ensino para adultos e crianças da mesma forma. O currículo necessita de ter um processo de aprendizagem respeitado. O aprendizado desses alunos, de acordo com o tempo dos alunos. Então, é necessário respeitar a individualidade. Bom, como se dá a trajetória para o ensino? De acordo com o autor Comênios e a didática magna, todos têm o direito ao ensino. O autor Narodowski acredita que é um sonho, é uma fantasia conseguir ensinar tudo a todos. É necessário transformar a ciência própria do saber humano. Seria um sonho, uma fantasia, esse ensino. O autor Comênios, ele fala que é também um sonho, onde todos os professores devem ensinar tudo, de forma padronizada. Então, professores ouvintes com metodologias, professores surdos também com outras metodologias, de forma que todos aprendam. Então, ensinar tudo a todos significa que todos vão aprender, deficientes, mulheres, porque deficientes e mulheres antigamente eram excluídos da sociedade, não tinham acesso à educação, ficavam à margem. Então, é necessário que ensine-se a todos, mulheres, deficientes, todas as pessoas de forma igualitária, não segregando, porque é mulher ou porque é deficiente. Antes havia essa teoria, esse pensamento, antes da teoria de Comênios. Falava-se que educação era como sofrimento. Havia essa comparação, era um castigo aos alunos. O ensino básico não havia significado na sociedade, não tinha uma formação cidadã. O autor Comênios, ele mostra que todos os alunos, todos podem sim desenvolver, adquirir conhecimentos e não somente ficar ali subalterno, ele deve estar no processo de interação para adquirir conhecimento. Então é necessário haver o estímulo ao aluno. Não somente esse aluno ficar assistindo a aula, passivo, não, é necessário opinar, interagir, esse é um direito. O autor, ele afirma que a educação, ela é necessária para a formação desde criança, porque vai auxiliar o sujeito durante toda a sua vida, no processo de aprendizagem. É muito importante que ele tenha a sua vida, que ele se desenvolva, que ele aprenda.
O autor Comênios, em seu livro Didática Magna, o que ele fala? Ele fala que a infância é o início de tudo, é o ponto de partida, é o princípio. De acordo com o autor Narodowski e suas análises a respeito da didática magna, ele fala que a infância é apenas o início e é necessário que haja estímulo no processo de desenvolvimento dessa criança, por meio de processos, estratégias, momentos certos. Então é necessário começar o ensino pelo mais simples, mais fácil e ir aprofundando esse ensino. Por exemplo, na primeira idade, tem um ensino que vai se desenvolvendo e quando adulto, ele já está pronto. Então essa é a diferença da infância e a idade adulta. Tem níveis diferentes, então merecem degraus de ensinos diferentes. Então, o ser humano ele consegue aprender, consegue desenvolver, de acordo com o seu momento. Então, na teoria de Comênios, ele fala a respeito da inclusão. Que inclusão? É importante que, na escola, a família esteja incluída. Porque a escola é um espaço de ensino. E não pode haver prejuízos ali. A família não pode acarretar prejuízos no processo de ensino escolar. Deve valorizar esse ensino escolar no processo de ensino dessa criança e desenvolvimento. Então é interessante que o espaço família, o espaço escolar estimulem o desenvolvimento dessa criança. Devem estar articulados. Família e escola juntos. Não é só a escola que vai resolver. Não, ambos devem trabalhar juntos, acompanhar juntos o desenvolvimento dessa criança. Cada espaço tem a sua responsabilidade. A família tem sua responsabilidade, cuidar, estimular, e a escola também tem suas responsabilidades. O autor Comênios, ele destaca alguns papéis importantes no contexto escolar. Temos ali alguns profissionais, o educador, o pedagogo, o professor. De acordo com o autor Narodowski, afirma que o professor, o pedagogo e o educador são pessoas de extrema inteligência e cuidados que vão favorecer o desenvolvimento desse aluno. Então, a observação das atividades no processo de ensino, dos discursos, os discursos no processo de ensino, a responsabilidade é do professor, do pedagogo e do educador. Por isso, não pode ser uma metodologia de qualquer forma, não, aleatória, não pode. É necessária uma preparação, uma qualidade nessa forma de ensinar, condizente com esses alunos em sala de aula. Por isso, essa metodologia deve estimular a vontade dos alunos em aprender e não ensinar de forma aleatória. É necessário que haja uma metodologia adequada. Temos
três áreas: pedagogia, didática e currículo. Essas três áreas são de extrema relevância no processo de aprendizado e também na formação do professor. Cada área deve ter conteúdos, teorias, princípios, metodologias, objetivos. Tudo isso diz respeito ao saber científico, que auxilia no aprendizado de práticas de ensino. O campo da pedagogia é muito diversificado. Então, nessa área, pode opinar sobre diferentes práticas, várias formas de se trabalhar. Por exemplo, para ficar claro, primeiro temos a pedagogia tradicional, onde tudo é universal, não aceita as diferenças. Há uma linha a ser seguida. Segundo, pedagogia crítica, que questiona, pergunta sobre as condições sociais, vivência. Terceiro, a pedagogia cultural, que discute relações de poder, por exemplo, identidade, política, dentre outros. Temos esses três tipos de pedagogia. O campo da didática iniciou quando? Então, com a criação da didática magna. Então, tínhamos há muito tempo esse documento e que até hoje estamos coletando saberes, conhecimentos, diferentes práticas no contexto educacional. No campo do currículo, é complicado. Há várias pessoas fazendo debate, discussões. Ainda nesse campo, a produção de materiais, obras, há muitas publicações. Autores para auxiliar o desenvolvimento da didática. Temos documentos de identidade, uma introdução às teorias do currículo, do autor Tomás Tadeu da Silva. Então, é o autor que publicou este documento no sentido de auxiliar a educação. Essa é a nossa referência. Uma outra coisa que vou falar, algo muito importante. Vocês precisam debater no fórum, participar, interagir, os grupos de discussão, refletir sobre metodologias didáticas. Tchau!